Nós vamos agora para as vias aéreas, para o ar. Tratamos o X, agora vamos tratar o ar. O que é o ar? No ambiente pré-hospitalar, o ar é vias aéreas e estabilização da cervical. Como é a estratégia de abordagem inicial à vítima de trauma? Nós não temos como descartar que essa nossa vítima não tem lesão, pessoal, após ela sofrer um trauma. Então, nós supomos inicialmente que ela possa ter. E aí, portanto, nós chegamos estabilizando a cervical desse paciente manualmente. Abordamos o paciente preferencialmente de frente, para que ele não faça movimentos repentinos e piore uma possível lesão de cervical que ele tenha. Abordamos esse paciente de frente, conversando com ele para já ver uma possível resposta dele. Após isso, realizamos a estabilização manual da cervical desse paciente, tentando colocar essa cabeça do paciente em posição neutra, se possível for. Então, é vias aéreas e estabilização da cervical. Temos que entender que ao falar com o paciente, quando eu chego, estabilizo manualmente a cervical do paciente, tento trazer para a posição neutra, eu já estou avaliando esse paciente ao falar com ele. Se esse paciente fala comigo, se a voz dele é audível e límpida, se não tem nenhum barulho estranho, como gorgolejo, que indique líquido na via aérea, se não tem roncos, nada que indique uma possível obstrução de via aérea, se a fonação desse paciente ela é normal, a via aérea dele, para mim, está pérvia. Então, o paciente que fala e a fala é límpida, a via aérea está pérvia, porque a via aérea, o ar tem que passar das cordas vocais para gerar o som. Então, a via aérea dele está pérvia. Mas indivíduos que têm prejuízo na fala, na fonação, eles provavelmente, se não é natural do indivíduo, ele provavelmente, principalmente se são sons como gorgorejo, burburismo, sons como, por exemplo, roncos, sons como estridor, todos esses são sons anormais que indicam obstrução, possível obstrução de via aérea ou obstrução de via aérea. Mas indivíduos que falam normalmente, você vai considerar a via aérea dele pérvia. Avaliar a necessidade de oxigênio, terapia, ainda que a gente pode ir algo pensando já aqui, mas a gente vai avaliar, principalmente ao avaliar a boa ventilação, mas já podemos ir avaliando. O comprometimento das vias aéreas pode se manifestar clinicamente de forma súbita ou progressiva, pessoal, como uma hipóxia. O paciente vai agitar por conta de falta de oxigenação tecidual, ou o paciente vai estar letárgico por hipercapnia. Esse paciente ele está lá hipercápnico, lavou muito CO2, está taquipneico, e aí esse CO2 em menor quantidade na corrente sanguínea, ele vai fazer com que o paciente fique letárgico, ele vai fazer vasoconstrição cerebral, vai chegar menos sangue no cérebro, chega menos sangue, chega menos oxigênio e o paciente rebaixa. Então, a agitação ou a letargia da vítima de trauma, elas podem ser causa, sim, de comprometimento da via aérea. Ela te demonstra um comprometimento da via aérea. Então, aquela vítima de trauma que tu encontra, que ela está hipoxêmica ou que ela está letárgica, cuidado, pode ser por conta da via aérea obstruída. E aí, vamos resolver o problema de via aérea para resolver essa hipóxia ou essa letargia. Em vítima de rebaixamento do nível de consciência, uma estratégia inicial de manuseio dessa via aérea é fazer as manobras manuais de abertura de via aérea. Na figura, nós vemos aí as duas manobras de abertura de via aérea. Nessa primeira figura que vocês estão vendo, a figura A, eu tenho aqui a base da língua que obstrui a via aérea nas vítimas inconscientes ou com rebaixamento do nível de consciência. Geralmente é a base da própria língua do indivíduo que relaxa e obstrui a passagem de ar, como vocês estão vendo aqui. Eu tenho duas manobras. Eu tenho uma manobra para a vítima de trauma. Na vítima de trauma, eu não posso fazer extensão, hiperextensão, porque eu aumento a pressão na região cervical, portanto, eu aumento a probabilidade dela ter uma lesão de cervical, ou se ela já tem, de piorar uma possível lesão que ela tem. Então, na vítima de trauma, nós vamos fazer a anteriorização da mandíbula, ou manobra conhecida como jaw thrust, tração da mandíbula, anteriorização da mandíbula. Isso sempre mantendo a cabeça em posição neutra, alinhada e estabilizada. Ao anteriorizar a mandíbula, eu resolvo esse problema da queda da base da língua. Na vítima clínica, nós temos uma outra manobra de abertura manual de via aérea, que é a elevação do queixo. Ao elevar o queixo, faço uma extensão, uma hiperextensão também da cervical. Então, mas no paciente clínico isso não é nenhum problema, uma vez que ele não tem suspeita de lesão de cervical. Então, vamos lembrar que a estratégia inicial no manuseio para manter a via aérea aberta é fazer manobra de abertura manual. Elas são altamente efetivas. Já fiz a manobra de abertura manual e não resolveu. Provavelmente não era a obstrução da base da língua, a queda da base da língua, a causa da obstrução. E aí você vai avaliar a cavidade oral, vai abrir boca e verificar se há secreção, se há sangue, se há, por exemplo, uma prótese dentária mal posicionada. No caso da prótese dentária, você pode retirar essa prótese e guardá-la, condicioná-la no local, porque essa prótese é do paciente, vamos lembrar disso. E aí eu posso precisar, se houver secreções
secreções, provavelmente essas secreções são a causa da obstrução da via aérea. E aí eu posso realizar uma aspiração de secreções. E vocês estão vendo aqui dois tipos de aspirador. Eu tenho um aspirador rígido, ou chamado catéter de Yankauer, que ele é adequado ele é mais adequado para aspiração no ambiente pré-hospitalar, porque com ele eu consigo direcionar exatamente dentro da cavidade oral qual local específico que eu estou aspirando ali. Porque o catéter flexível, pessoal, de aspiração, que é o que nós dispomos na emergência, ele não é muito bom porque você não consegue direcionar a ponta do catéter para aspirar os locais onde você está vendo a secreção. Então eu vou sempre inspecionar a via aérea, procurar corpos estranhos, vômitos, sangue, saliva, e eles devem ser prontamente aspirados. Se o vômito for muito intenso, aqui você não pode perder tempo. O paciente ou está vomitando, ou está com uma hemorragia pela cavidade oral, pessoal, vômitos em jato, ou uma hemoptise significativa, você não vai perder tempo. Esse paciente que é uma vítima de trauma já deve estar na prancha, e aí você vai lateralizar esse paciente em bloco, porque senão esse paciente ele vai broncoaspirar esse vômito ou esse sangue, mantendo, lógico, você vai lateralizar ele procurando manter a proteção da coluna cervical, e aí vai aspirar, quando possível, essa vítima, e aqui usar o catéter de ponta rígida, o catéter de Yankauer, porque no caso o catéter flexível não é eficaz nesse caso da aspiração, quando eu tenho um volume a ser aspirado muito grande, demora muito, e ele a gente não consegue ter a mesma eficácia de que se eu aspirasse, ao invés de se eu aspirasse com um catéter de ponta rígida. Nos vídeos, nós vamos ver aqui, vamos fazer para vocês os vídeos, onde vocês vão poder ver a utilização desses dispositivos e até adaptações. Uma outra estratégia é utilizar as cânulas orofaríngeas ou as cânulas nasofaríngeas. A cânula oro, que é a que vocês estão vendo aqui nessa figura, onde eu estou apontando para vocês agora, cânula oro. As cânulas orofaríngeas são dispositivos adjuntos, dispositivos considerados básicos de manuseio da via aérea. O que a cânula oro faz, né? A cânula oro, ela simplesmente, com ela, eu consigo manter a língua posicionada de tal forma que ela não obstrua a via aérea por queda da base da língua. Então, nada mais ela faz do que a mesma coisa que a manobra manual de abertura de via aérea faz, que é deixar a língua no seu local correto para que a base não obstrua. A cânula naso, ela é diferente. A cânula oro, ela só deve ser passada se o indivíduo estiver inconsciente. Avaliar a vítima de trauma, inicialmente você fez essa avaliação, você abordou ela e determinou que ela estava inconsciente. E aí você pode fazer uso da cânula orofaríngea. Informando, pessoal, para vocês que é difícil a gente avaliar, às vezes, o paciente realmente está inconsciente. Às vezes ele está rebaixado, com um nível de consciência rebaixado, e ao tentar passar a cânula oro, de repente o paciente começa a regurgitar, que é tudo que nós não queremos. Então, ela só deve ser passada na vítima inconsciente. A cânula naso, ela tem uma vantagem. Ela cria um trajeto por onde o ar vai passar, e aí não leva em consideração a língua. Não tanto a base da língua pode estar ali obstruindo, mas ela cria um trajeto, independente da queda da base da língua, para que o ar consiga chegar até a hipofaringe do teu paciente. Então, com ela eu consigo criar um trajeto de ar para esse paciente, mesmo que ele esteja ali com obstrução de via aérea contra a base da língua. E a grande vantagem da cânula naso é porque ela pode ser passada na vítima inconsciente. Nós também vamos ter vídeos, tanto de aplicação da naso como da orofaringe. Vocês vão lá no vídeo, deem uma verificada para poder verem como é a inserção, a escolha e a inserção desses dispositivos. Uma outra opção, pensando em oxigenoterapia para os nossos pacientes vítimas de trauma, é o uso da máscara laríngea. Estamos falando aqui, você avaliou a ventilação do paciente e aí determinou que era necessário ventilá-lo, e aí vocês podem utilizar, por exemplo, a máscara laríngea. Lembrando que vocês vão utilizar a máscara laríngea numa condição em que você não consegue entubar a vítima ou não consegue ventilar ela com a BVM de forma adequada. Ela é uma via aérea avançada, mas não é uma via aérea definitiva. A inserção dela é rápida, é às cegas, e ela tem uma eficácia alta, ela é efetiva em mais de 98% dos pacientes. Obviamente que ela não deve ser colocada quando não é possível inseri-la. Então, pacientes com abertura de boca menor do que 2 centímetros, pacientes que têm reflexo de vômito, pessoal, a máscara laríngea só pode ser passada no paciente que está inconsciente, assim como a cânula orofaríngea. Paciente que tem alguma doença de esôfago conhecida, e paciente que está com o bucho cheio, sem jejum, uma refeição recente, porque o risco de broncoaspiração nesse caso ele é aumentado, ok? Então são contraindicações, mas que você vai sempre levar em consideração o risco-benefício. Mas é um dispositivo possível aí para que a gente consiga ventilar o nosso paciente. Vocês estão vendo vários tipos aí de máscaras laríngea, máscara laríngea de intubação, iGel, Fast Track, vários tipos de máscara laríngea. Uma última alternativa, pessoal, é o meu paciente lá, eu avaliei a vítima de trauma, o paciente está inconsciente,
inconsciente, fiz abertura manual de via aérea no meu paciente, mantive até a língua no canto ali, mas aí esse paciente ele está com um nível de consciência rebaixado, está realmente ali ou inconsciente, e aí para proteção de via aérea, ainda no ar, pode ser necessário que opte-se pela intubação do paciente. Intubação aqui é a técnica de intubação padrão, nós também vamos ter uma aula falando sobre intubação. É uma via aérea definitiva, previne broncoaspiração, diferente da máscara-laríngea que não previne, permite que você ventile o paciente aí sim com FO2 garantida de 100%, uma vez que eu não tenho percas aí, e a técnica da laringoscopia direta é a preferencial, e a técnica utilizada para não utilizar é a sequência de intubação guiada por drogas ou sequência rápida de intubação. Posteriormente, como eu falei para vocês, vamos ter uma aula só sobre isso. Uma técnica que tem sido usada recentemente, pensando em oxigenar esses pacientes, é a técnica de oxigenação apneica, em que a gente usa um catéter nasal comum. Mas o catéter nasal ele só pode ser utilizado em até 6 litros por minuto, e ele é utilizado para o paciente com um desconforto respiratório leve, sim. Mas aqui a ideia é durante o período de laringoscopia, lá na intubação, em que esse paciente ele vai ficar em apneia, sem respirar, eu garanti que em algumas categorias de pacientes que eu sei que desaturam rapidamente, que esses pacientes não vão ter uma queda abrupta da saturação, portanto não pode até entrar em uma possível PCR. Vou deixar para falar vocês também na técnica, quando for falar da técnica de sequência rápida de intubação. Ainda no ar, pessoal, a gente tem ainda, para garantir a via aérea, as vias aéreas cirúrgicas. Eu estou demonstrando para vocês aí a cricopunção, a cricotireoidostomia por punção, que inclusive pode ser feito por enfermeiro do APH, treinado de acordo com as portarias e resoluções do COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem, na ausência do médico, obviamente, ele pode realizar a cricotireoidostomia por punção, que ela é uma técnica de resgate, é uma técnica que a gente é forçado a agir. Eu não consigo intubar, ou eu não posso intubar, eu não consigo ventilar essa vítima de forma eficaz usando dispositivos adjuntos ou usando uma BVM, e aí, nessa condição, provavelmente eu tenho uma obstrução de via aérea completa, eu vou precisar fazer uma via aérea cirúrgica. Mas a cricopunção ela é uma punção, como o próprio nome diz, e ela é uma ponte para realmente fazer uma crico cirúrgica, tá bom? Então, só para lembrar vocês aqui, ela é realizada na membrana cricotireoide, com uma agulha, vocês estão vendo aqui. Eu tenho a cartilagem tireoide e a cartilagem cricóide, entre elas eu tenho aqui a membrana cricotireoide, uma cartilagemzinha onde eu consigo ter acesso direto à traqueia, à via aérea. Essa CP, que é a cricopunção, ela não é uma via aérea considerada uma via aérea definitiva, ok? Não é via aérea definitiva. Por quê? Porque eu não consigo garantir a oxigenação e a ventilação adequada com ela. Ela é uma técnica de resgate, enquanto eu preparo aí sim a via aérea cirúrgica, a cricocirúrgica, que é definitiva. Quando o paciente não pode ser ventilado, já falei, existe o risco de um barotrauma aí, uma vez que você está ventilando, tem que tomar cuidado que está direto na traqueia, pode ser que cause um barotrauma, e é uma técnica, como eu falei para vocês, de resgate, de emergência. Vocês têm aproximadamente aí 30 minutos ventilando o paciente com esse dispositivo de punção, porque o paciente vai fazer uma acidose, pessoal, significativa. Então, por meio dessa acidose, esse paciente vai, inclusive, ter uma parada cardíaca, se você rapidamente não chegar à unidade hospitalar ou não fizer a crico-cirúrgica. Ela é feita com um catéter grosso, geralmente, como vocês estão vendo aqui, a gente usa um catéter Boccati 14. O kit crico das ambulâncias do SAMU, o que é o kit crico, já, da ambulância? Nada mais é do que uma seringa de 3 ml, a cabeça de um tubo 7, e um gel com a Boccati 14. Esse é o kit crico da ambulância, ok? Porque, Jean, por que a seringa de 3? Porque somente a seringa de 3, pessoal, ela conecta no tubo aqui, na cabeça do tubo 7. Por sua vez, conecta, obviamente, na BVM, ok? Uma outra alternativa que vocês estão vendo aqui é utilizar um three-way entre a seringa ou entre o oxigênio. Vocês podem também oxigenar diretamente o paciente com three-way. Ou seja, eu ligo o oxigênio lá e eu fico só controlando aqui no three-way. Então, como é que eu faço? Eu deixo um segundo ventilando e 3 segundos expirando. 1 segundo ventilando, 3 segundos expirando. Essa é basicamente a técnica quando você usa o three-way e você conecta direto à fonte de oxigênio. É uma outra alternativa e funciona também. Mas lembrar que isso é uma medida de exceção. O próprio PHTLS, 10ª edição, ele já não recomenda, tá certo? Vou trazer para vocês aqui porque é possível em alguns cenários, é o que tem para fazer. Mas
pega até a 10ª edição, ele já não recomenda a crico por punção no ambiente pré-hospitalar. Aí sim, a crico cirúrgica, aí é o profissional médico, ele vai fazer uma incisão cirúrgica, ela é obtida fazendo uma incisão transversa na região da membrana cricotireoide, e aí ele vai realmente ter acesso à cavidade, à via aérea do paciente, onde ele vai colocar, pode colocar um tubo, pode colocar aí outros dispositivos, que não necessariamente o tubo, tá certo? Mas a ideia é essa, é colocar um dispositivo que eu consiga ventilar o meu paciente, ok? No SAMU a gente coloca muito tubo, mas tem os dispositivos próprios para ventilação quando se faz a via aérea cirúrgica. Lembrar que a crico cirúrgica, ela não é feita em pacientes com idade inferior a 12 anos. 10, 12 anos varia de literatura, mas geralmente não se faz em público pediátrico, tá bom? Menos de 12 anos, não. É uma contraindicação relativa, mas se faz. E aí, pessoal, devido à dificuldade de localizar a membrana cricotireoide nessa população e também devido à dificuldade, por conta do tamanho da própria realização da técnica. Ainda no ar, Jean, você não está com paciente já com tórax instável, né, no B? Sim, pessoal. Mas tem que lembrar que esses pacientes que têm lesões torácicas, portanto, eu avaliar lá no B, eles também vão causar um comprometimento da via aérea desse paciente. Como é que a gente faz aqui? O que é o tórax instável, Janzinho? O tórax instável é uma condição em que eu tenho quando o paciente ele apresenta fratura de arcos costais de dois ou mais arcos costais e cada arco está fraturado em 2 ou mais pontos. E isso vai fazer com que esse retalho costal fique solto. Então, a característica é a respiração paradoxal. Quando o paciente inspira, esse arco costal ele abaulua. E quando o paciente expira, que é para ir para fora o arco costal, ele faz deprimir. Então, eu tenho ali um arco costal que ele está com um movimento contrário ao da expansão do tórax. É a característica, tá certo? Que essa é justamente essa respiração que a gente chama de respiração paradoxal. Durante a inspiração, o segmento colaba e durante a expiração, ele abaulua. E geralmente, pessoal, existe uma alta associação entre o tórax instável e a contusão pulmonar. Tórax instável, tratamento. Pessoal, geralmente a condição que mais acomete é a insuficiência respiratória, vai causar insuficiência respiratória, tá certo? Desse paciente, junto com a contusão pulmonar, que geralmente acontece muito, e a respiração paradoxal. Tratamento aqui, pessoal, geralmente é analgesia. Você faz analgesia, o paciente ele não consegue, ele vai ficar com a respiração superficial, porque ao expandir vai doer. Então, você faz analgesia para esse paciente, ele vai conseguir melhorar do padrão ventilatório dele. Lembrar, se houver contusão pulmonar associada, e aí você vai encontrar pela avaliação do paciente, pode ser necessário aí sim implementar outras medidas, mas inicialmente lembrar que o tratamento primordial é a analgesia, para melhorar, que ele consiga respirar melhor, porque não está sentindo dor, e aí sim melhora a oxigenação dele. Estratégia básica de manuseio de via aérea, já vimos aqui, fazer a estabilização da cervical, é via aérea e estabilização cervical. E na avaliação da cervical, pessoal, ao manusear o meu paciente, uma vez que é via aérea, o A é via aérea e estabilização da cervical. Lembrar, na questão da avaliação da cervical, nós vamos avaliar se esse paciente tem dor ao longo da coluna, nós vamos palpar a região cervical e o dorso da coluna. Se esse paciente sentir dor, se ele sentir sensibilidade, se ele tiver queixa de paralisia ou qualquer outra queixa neurológica, esse paciente, eu suponho que ele tem sim um trauma de cervical. Se ele tiver alteração do nível de consciência, eu também suponho que ele possa ter um trauma de coluna ou de cervical, coluna como um todo ou cervical. Por isso que o paciente com estado mental alterado, que usou drogas, que usou álcool, ou que tem um traumatismo crânioencefálico, esse paciente você vai ter que fazer a restrição de movimento de coluna dele. Ou qualquer lesão que cause distração. É muito comum nas vítimas de trauma, o paciente ter uma fratura importante, ou uma fratura de fêmur, e aí é muito doloroso esse tipo de lesão. E aí a avaliação do paciente, ela fica prejudicada, ele não consegue te dar uma resposta adequada. Quando você pergunta se ele está sentindo dor na cervical, ele só lembra da dor do fêmur, que está doendo demais lá. Então a resposta dele não é confiável na maioria das vezes. Isso faz com que a gente tenha necessidade também de realizar a restrição de movimento de coluna, tá bom? Então, pacientes com lesão de distração ou pacientes com um escala de Comen de Glasgow alterada faz a imobilização. Então, no ar, via aérea e estabilização da cervical. Lembrando que a gente não imobiliza mais o paciente levando em consideração somente o mecanismo de trauma. A gente avalia a vítima também, pessoal. O mecanismo de trauma é importante? Sim. Mecanismos de traumas importantes, em que geralmente ocorrem transferências de muita energia, devem ser levados em consideração. Possivelmente há lesões? Sim. Mas você vai avaliar a vítima. A gente não avalia mais considerando somente o mecanismo. Avalia a tua vítima de trauma. E no trauma penetrante, há necessidade de realizar a estabilização
estabilização de cervical? Pessoal, trauma penetrante, a pergunta é, atingiu diretamente a coluna? Teve lesão neurológica no momento do trauma? Existe outro trauma associado? Porque se for só lesão penetrante por si, ela não indica a necessidade de realizar restrição de movimento de coluna. Inclusive, se for o tiro ou a lesão penetrante, seja qual for o objeto, foi em cima da coluna. Não há a necessidade se for lesão penetrante na cabeça, no pescoço ou no próprio dorso. Não há necessidade. A pergunta é, tem déficit neurológico? Se tiver, pode sim ser necessário que você faça a restrição. Mas, via de regra, não há necessidade. E a explicação é simples, pessoal. Quando o paciente tem uma lesão penetrante, ou ele já teve uma lesão tal que o paciente vai apresentar um déficit permanente ali, como perda de movimentação de membros, por exemplo, ou provavelmente não vai ter mais. Então, ou ela causou o dano, ou esse dano já não vai ser mais significativo. Via de regra, é isso que acontece. Então, a probabilidade dele ter, se ele não apresenta durante a avaliação, é pequena. Uma lesão significativa na coluna cervical desse paciente ao longo da coluna. Então, lesão penetrante isolada não indica restrição de movimento de coluna. Não há necessidade. Você vai aumentar a mortalidade da tua vítima. Ela está morrendo por uma hemorragia oculta. Ela está morrendo por uma via aérea comprometida. Ela está morrendo por um problema de ventilação e oxigenação. E você está preocupado, né? E aí em tratar, em fazer a restrição de movimento de coluna, que nós sabemos que demanda um tempo significativo.